para mais uma aula de Química, a última dessa semana, lá do livro 2, frente E, aula 5, página 1, ok? Para quem não me conhece, me chamo professor Elcio. E hoje a gente vai estar trabalhando o quê? Separação de misturas. Mas para a gente trabalhar aí separação de misturas, a gente precisa relembrar aí o que é uma mistura. Então, mistura, tá? Ela é o quê? Mais de uma substância pura juntas, ok? E formando aí então a mistura de substâncias. Agora, ela pode ser definida de duas formas: homogênea, onde apresenta uma única fase, e heterogênea, que apresenta mais de uma fase. Exemplo lá de mistura homogênea, quando a gente mistura água e álcool. Você consegue ver onde está o álcool, onde está a água? Não. E mistura heterogênea é quando você tem uma divisão, você consegue visualizar uma substância e visualiza a outra. Exemplo, água e óleo. Você consegue ver onde está o óleo e onde está a água. Agora eu pergunto a vós, vocês, qual seria a mistura mais fácil de separar? Homogênea ou heterogênea? Obviamente, aquela que você já consegue ver aonde está uma substância e outra, fica mais fácil de fazer a separação. E com isso, então, é essa mistura que a gente vai estar fazendo aí a separação, colocando os métodos que ocorrem para a separação desse tipo de mistura. O exemplo que a gente tem aqui, quando eu tenho uma mistura de substâncias no estado sólido, ok? Substâncias aí no estado sólido, como é que a gente vai fazer para separar essas substâncias? Então a gente tem aqui, ó, uma variedade de métodos de separação. Vamos ver cada uma delas agora, ok? Começando então por dissolução fracionada. Como é que acontece isso, professor? Como é que ocorre isso? Então imaginamos um exemplo: sal e areia. Como é que você vai separar sal da areia? Então você adiciona o quê? Um líquido, tá? Que consiga dissolver uma dessas substâncias. No caso em questão, seria o quê? Adicionando água, dissolve-se o sal. Dissolvendo o sal, o que a gente consegue? Separar aí da areia. Através de um processo de filtração posteriormente, para separar a areia do sal e água, e para separar a água do sal, um processo de destilação. Esses outros processos que o professor citou, a gente vai ver futuramente, tá? Continuando, então isso é o processo de dissolução fracionada, colocar um líquido que dissolva uma dessas substâncias. E ela leva em consideração o que? A solubilidade, tá? Essa propriedade aí que determina se a gente consegue ou não fazer esse processo, ok? Próximo, flutuação ou flotação. Como é que acontece isso? Como que a gente vai estar utilizando esse caso? Então imaginamos aí na mistura de areia mais serragem. O que é serragem, professor? É pedaços de madeira, tá? Então, se a gente tem essa mistura de areia e serragem, tá? Como é que eu vou fazer para a separação? Utilizamos um método de flutuação. O que é esse método de flutuação? Coloca um líquido com densidade intermediária aos dois, ou seja, acrescentando água novamente a esse sistema. O que vai ter aí então? A areia mais densa vai ficar embaixo, a água é um líquido intermediário, ou seja, ela tem uma densidade intermediária aos dois, a areia e a serragem, fazendo com que a serragem fique na fase superior da água, ok? E aí a gente tem essa separação. Após isso daí a gente pode fazer o que? O torneamento para tirar só a fase sobrenadante, aquela que fica na parte superior da água, que é no caso a serragem, ok? E leva em consideração o que? A densidade. Então, leva em consideração aí as densidades das substâncias. Perfeito? Próxima, temos lá, ó, peneiração ou tamização. Um exemplo bem prático disso daí seria o quê? Areia mais pedra brita. É aqueles casos de construção civil, quando o pedreiro está lá, misturando areia e acabou caindo areia e cimento, acabou caindo areia junto com pedra brita. Teve aquela mistura, mas ele quer apenas a areia. Então ele vai fazer o quê? Um processo de peneiração. Utilizando a peneira, ele vai estar separando a areia, que é mais fina e atravessa
então aí a peneira e ficando apenas a pedra brita. E aí a gente consegue fazer essa separação, ok? E aí então a gente tem um fator determinante que é o tamanho de partícula, ok? Entendido? Próxima separação que a gente tem é a separação magnética ou imantação, ok? Temos lá, ó, para esse caso, tá? Um pó de ferro mais enxofre, ok? Como é que se vai separar o enxofre em pó e pó de ferro? Os dois misturados ali têm o mesmo tamanho de partícula, não dá para a gente fazer peneiração, tá? A gente tem lá a flutuação que poderia ser atribuída aí, mas vamos imaginar que a gente não tem um líquido com densidade intermediária. E outra fato seria a dissolução fracionada, mas a gente não tem um líquido que dissolva um e deixa o outro sem dissolver. Então a gente utiliza um outro método que se torna muito mais prático e simples, que é a separação magnética. Vai lá com o ímã atrai o ferro, deixando apenas o enxofre. E aí a gente separa por atração magnética, ok? Estão vendo? A gente tem então a atração magnética. Próxima separação é o que? Levigação, tá? Utilizado muito aí em mineração de ouro. Como que a gente faz esse processo, professor? Antigamente, como está representado aqui na figura, a gente utilizava aqui, ó, um recipiente, tá? Que tinha um formato cônico, onde você colocava uma pá de terra com o nosso mineral ouro. Em um rio, o minerador colocava água e fazia esse movimento. Quando ele faz esse movimento, eu tenho aí então a ação da força centrípeta juntamente com a densidade. O que for menos denso, a água vai levando junto com essas partículas menos densas, que seria a água barrenta, e vai ficando o que? Depositado no fundo? O ouro, que é muito mais denso do que a terra. E com isso vai separando aí o ouro da terra, beleza? Existe hoje em dia um método um pouco mais sofisticado, onde tem o que? Eu tenho escadinhas, tá? Como representado aqui na figura, aonde você coloca-se uma quantidade dessa terra com esse minério, tá? E joga água sobre ele. Ele vai caindo nessas escadinhas e vai ficando no meio desses degrauzinhos, desses intervalos aí, o que? O ouro. Enquanto isso, a água vai levando aí por lixiviação a terra, ok? Próxima separação, fusão fracionada, ok? Temos lá então a mistura de enxofre e areia. O que acontece? A gente coloca esse enxofre e areia em um recipiente, aquece ele até o que? Até uma dessas substâncias entrar em fusão. A outra vai ficar o que? Sólida. Fusão, então, é o processo do que? Sólido para o líquido. Então, uma se torna líquido e a outra vai ficar sólido. Quando você faz o torneamento, ou seja, você vira o recipiente, sai a fase líquida, fica apenas a fase sólida. E com isso a gente tem o que? A separação dessa mistura, como está representado aí na figura, demonstrando esse processo. E o que leva em consideração isso daí, professor? Temperatura de fusão, ok? E ainda tem mais esses dois métodos aqui, ó. O método de catação, certo? Aonde eu tenho lá um exemplo de feijão mais pedrinhas, que antigamente, no tempo da minha mãe, tá? A gente tinha lá um processo de catação e ventilação e peneiração ao mesmo tempo, ok? Quando você ia separar o feijão, a gente comprava lá o feijão, ele vinha com cisco, pedrinhas e feijão também estragado ali no meio. O que acontece? Ela pegava uma peneira, tá? Colocava uma quantidade de feijão que ia usar para o cozimento, que imaginava aí para o cozimento, e chegava lá fora e fazia o que? O processo da peneiração, né? Mexia a peneira para cair o que? Pedrinhas pequenas, tá? Então pedrinhas pequenas caíam aí na peneira e jogava para cima e assoprava. Quando eu assoprava, o que acontece? O processo da ventilação. O que expulsava aí no assopro? O
cisco, que tem o quê? Menor densidade do que o feijão. Então o cisco sai aí no processo do assopro. Agora, quando ela retirava essa quantidade de feijão já peneirada e assoprada, ela colocava para fazer o método do quê? Catação. Tirava o que era bom, o que era ruim e também aquelas pedrinhas grandes que não passavam pelo processo da peneiração. Ok? E aí a gente tem todos esses processos. Então, hoje em dia, já chega no mercado o quê? O pacotinho com o feijão eletronicamente separado. Ok? Ou seja, não precisa ficar pensando muito em catação, peneiração e ventilação. Ok? Mas ainda eu sugiro, tá, que faça a catação sim, que sempre aparece um ou outro feijãozinho ali com probleminhas, tá? Então, agora lá na lavoura, hoje em dia, o que acontece? O processo de ventilação já tem a utilização desse equipamento, que já faz o quê? O assopro, ou seja, joga o vento contra esses ciscos, fazendo essa separação. Ok, gente? Vamos para o próximo passo lá, que agora é sólido líquido. Continuando aí, pessoal, agora separação de misturas da fase sólida da fase líquida, ainda em misturas heterogêneas. Temos três processos aí: filtração, decantação e sifonação. Agora, entre essas três, a resposta majoritária aí para as questões de vestibular é filtração. Ok, gente? Então, vamos começando aí com essa filtração, aonde a gente tem como exemplo areia mais água. Como é que faz para separar a areia da água? Ok? Então, a gente tem todo esse esquema aqui, aonde eu preciso de um funil. Dentro desse funil, vamos colocar o que? Um filtro. E após esse funil e filtro, colocamos aqui um recipiente para receber a fase líquida. Então, você vai estar colocando dentro do funil com o filtro a mistura do líquido mais o sólido, aonde vai ficar retido aqui no filtro a fase sólida, passando apenas o que? A fase líquida. E com isso você pega no outro recipiente essa fase líquida. É essa a separação. É o processo que a gente utiliza aí para fazer a extração do nosso café matinal, ok? A gente vai estar extraindo o café do pó de café com água quente, só que vai ficar retido no filtro o quê? O pó do café, ok? E passando o quê? A solução de café mais água, o café que foi solúvel juntamente com a água para baixo, ali no nosso recipiente que a gente vai utilizar para segurar esse café. Ok? Agora, pensa o seguinte, existe a filtração a vácuo, essa está demonstrada aqui agora. É um processo um pouquinho mais esquematizado, onde a gente utiliza umas determinadas vidrarias, que no caso a gente vai estar usando aqui um kitasato, que é onde vai estar recebendo a fase líquida, que tem um gargalo onde é conectado a uma bomba de vácuo. Essa bomba de vácuo vai fazer o quê? A sucção, tá, do ar ali dentro. E com isso vai estar sugando o quê? A parte que vem lá diretamente do funil de Büchner, tá? Isso no português, né? Que no alemão é um pouquinho diferente. E nesse funil de Büchner tem o quê? Um filtro, onde você vai estar colocando a mistura. A mistura então vai passar por essa filtração a vácuo, que é unicamente para acelerar o processo, ficar mais rápido, uma velocidade maior, ok? Agora, processo da decantação ou sedimentação. Decantação ou sedimentação significa o quê? Que eu tenho partículas sólidas que vão decantar até o fundo do recipiente. Devido ao quê? A densidade. Essa parte sólida mais densa vai decantar. Um exemplo disso é a água barrenta. Se você pegar um copo com água barrenta, deixar ele lá parado, estático, depois de um certo tempo você vai ver que o barro está tudo embaixo e a água está translúcida em cima. E esse é um processo de separação por densidade através da decantação, ou também chamado de sedimentação. A centrifugação é utilizada aí para acelerar o processo. Como foi falado anteriormente por causa da filtração a vácuo, a centrifugação também. Ela não é um processo de separação, ela somente acelera o processo da decantação, ok? Através da força centrípeta, como está demonstrado aqui em cima, aqui, a centrifugação.
Próximo processo, sifonação. Sabe aquelas piscininhas de criança, aquelas mais antigas e tal? Então, aquelas piscininhas antigamente não tinham o quê? Um ralo. Então, ele precisava o quê? Um processo de sifonação. Você colocava lá uma mangueira ou um cano conectado à água de dentro da piscina, fazia uma leve sucção, ou seja, diminuía a pressão dentro desse encanamento que estava em contato com a água da piscina, a água subia e escorria através dessa mangueira ou dessa tubulação, ok? E é esse o processo de sifonação, como está demonstrado aqui, ok? Separação agora, gente, de líquido-líquido, tá? Temos aí dois processos, decantação e sifonação. Qual é o processo, professor, que eu devo assinalar lá como resposta? Obrigatoriamente, decantação. É ela que é a mais usual, ok? Como que ocorre o processo da decantação? Muito parecido com aquela que a gente tinha visto entre sólido e líquido. Só que agora a gente vai estar falando de dois líquidos, ok? Nesse caso, por exemplo, água e óleo, ok? Que leva em consideração o quê? A diferença de densidade. E a gente usa esse aparato experimental aqui, ou seja, um funil aqui de bromo ou funil de decantação. Tem esses dois nomes aí. Esse funilzinho, essa coisa lindinha aqui, essa vidraria, ok? Abaixo dela a gente coloca o quê? Coloca um recipiente para receber o outro líquido, tá? Ou seja, tem uma torneirinha, você abre essa torneira, vai escorrer primeiro o líquido mais denso que está na parte de baixo, vai estar escorrendo, então entre água e óleo vai estar escorrendo a água, tá? Você está retirando a água, quando chegou o óleo, você fecha a torneirinha, tá? Retira a água, pega outro recipiente, coloca no lugar e retira o óleo. E daí está feita a separação. Uma separação muito simples. Lembre-se, a centrifugação também pode ser utilizada aqui para acelerar o processo da decantação. Muito utilizada a centrifugação para exames de sangue. Lá no exame de sangue, utiliza-se a centrifugação para acelerar esse processo, tá? De separação, da decantação, ok? Agora, existe também o processo da sifonação. Agora, se tem duas fases líquidas, você quer retirar a primeira, você coloca uma mangueira ou uma tubulação na parte do óleo e faz a sucção. Diminui a pressão que tem ali dentro dessa mangueira, fazendo com que o líquido desça por essa mangueira e retire em outro frasco, ok? É esse o processo de sifonação aí. Beleza, gente? Vamos para o próximo processo. Separação agora de sólido gás, meus queridos. Presta atenção, qual é o método que a gente utiliza para separar sólido do gás? Imagina no ar-condicionado que você tem em casa, como é que ele faz o processo de separação da poeira que está lá fora, ou seja, o nosso exemplo é ar e poeira, para chegar ali um ar limpo e seja aí saudável para a sua respiração dentro de casa. Usa-se então uma filtração, um filtro. Passa através de um filtro, esse ar vai ficar retido aí as partículas sólidas, né? E com isso passa o ar limpo para a gente respirar. Um outro caso muito importante é no caso do motor do carro. Para que ele consiga fazer a combustão correta e completa e sem prejudicar o motor, precisa passar o quê? Esse ar que está vindo de fora por um filtro para segurar esse material particulado e deixando passar apenas o ar para fazer a combustão perfeita ali dentro do motor, ok? Agora, só existe esse método, professor? Não, não existe apenas esse método. Se a gente tem uma concentração de material particulado no ar muito grande, a gente pode utilizar então a câmara de decantação, que é dividida em várias e várias camarazinhas, onde o ar vai ter que percorrer ali dentro junto com esse material particulado, que quando ele vai batendo nas paredes do recipiente até fazer todo esse trajeto em zigue-zague, vai batendo e caindo o material particulado que é mais denso que o ar. Vai ficando então retido aí embaixo. E com isso vai chegando lá no final, que é um ar mais limpo, mas mesmo assim lá no final tem a obrigação de ter o quê? Um filtro para ocorrer a filtração desse ar. Ok, gente? Então temos aqui, ó, separação de sólido gás, a filtração. Fechou? Para finalizar esse assunto, então, tratamento de água. Como é que faz o tratamento da água para chegar aí nas nossas casas? Como é que o Sanepar, que é a empresa que trata a água aqui no Paraná, faz?
Como que ela tem que ser feito esse tratamento? Então segue algumas regrinhas aí para a gente fazer esse tratamento de água. Primeira coisa é a captura da água através aqui, ó, de uma represa ou até mesmo de um rio. Eles capam a água, né, com uma adutora, levando até o centro de tratamento de água, ok? Chegando lá tem um primeiro tanque, onde é despejada essa água que vem do rio, e adicionado a ela o que? Sulfato de alumínio, tá? A L2SO4,3, mais o que? Calcário. Adiciona-se então calcário com sulfato de alumínio. Para que isso é feito, professor? É feito porque os íons sulfato reagem com o íon cálcio 2+, formando o que? Aqui, ó, flóculos, ou seja, um composto que não é solúvel em água. E esse composto, que é o processo da floculação, que ocorre agora aqui, ó, nesse outro tanque, tá com uma agitação para ser mais homogêneo esses flóculos ali. Por que eles são formados? Porque esse precipitado, que é insolúvel, vai aprisionando junto a ele o material particulado que tem dentro da água. E esse material particulado passa para um próximo tanque, tá? Onde que a gente chama o tanque de decantação. Por quê? Eu tenho esse material particulado, é mais denso, vai aonde? Para o fundo do tanque. Quando ele leva para o fundo do tanque, por arraste vai levando também os materiais particulados. Isso daqui, esse processo também é feito em algumas piscinas, ou seja, exatamente colocado um produto lá para que ele coagule e forme flóculos descendo, levando tudo que tiver de material particulado, deixando a água mais translúcida. Mas ela ainda está limpa? Não. Por isso que ainda passa por o quê? Um processo de filtração, aonde a gente tem quem? Carvão ativado, depois areia e por fim aqui, ó, pedras, ok? E com isso aqui agora a gente tem uma água mais pura do que a anterior. Mas ainda tem um tratamento, que é o tratamento do quê? Com cloro, ok? Esse cloro aqui é utilizado para qual motivo, professor? Para matar os micro-organismos que tem ali presente na água. Ela já está limpa referente a materiais particulados, porém pode ainda ter a passagem aí de micro-organismos, que é combatido aqui pelo cloro. Agora, a adição de flúor é para o quê? Tratamento dental da população. Ainda existe um povo aí que tem problema quanto à higiene bucal e o governo achou um método mais simples e barato de utilizar aí para tentar dar uma diminuída nesse problema bucal. Colocando o que? Adicionando flúor aí junto com a água. Quando a gente bebe, esse flúor entra em contato com os dentes e ajuda aí no tratamento dos nossos dentes, ok? Feito esse processo de adição de cloro e flúor, que é a desinfecção aqui, mas lembre-se, a desinfecção é feita pelo cloro, tá? E adicionado aqui, a gente vai para um reservatório. Esse reservatório aqui bombeia a água para toda a cidade. E aí ela chega aquela água linda, maravilhosa, gostosa e muito bem tratada aí pela nossa empresa, que é aqui do Paraná, Sanepar, ok? Entendido, gente? Tá aqui então como é feito o tratamento da água, beleza? Muito, muito importante, muito cobrado em vestibular, gente, tá? É um assunto frequente em vestibulares. Gente, pega lá então agora nos exercícios de assimilação, exercício número 2. Lá da página 4, ainda na aula 5, ok? Vamos lá então para o exercício, que nos diz exatamente o seguinte: a extração de petróleo em águas profundas segue basicamente 3 etapas. A primeira etapa, perfuração utilizando uma sonda. Segunda etapa, injeção de água pressurizada que extrai o petróleo das rochas subterrâneas. Terceira etapa, separação do petróleo misturado com água e pedaços de rochas. Sobre a terceira etapa, é realizado por meio dos métodos de... Quais são os métodos utilizados então para separar o que? Petróleo, água e rocha. Então, primeiramente, a gente tem que imaginar como que seria esse sistema. Como a gente fala de rochas, elas têm o que? Uma densidade maior e elas estão na fase o que? Sólida. Então elas vão ficar o que? Na parte mais abaixo desse sistema. Temos o que? A água, que é mais densa que o petróleo, ela está na fase o que? Líquida. Enquanto isso temos o
petróleo, que também é fase líquida, só que vai ficar na parte sobrenadante, parte superior desse sistema, ok? Agora, como a gente separa esse sistema aí, todas essas substâncias? Então, o professor colocou aqui ó, em um fluxograma que fica mais claro e mais fácil de responder, gente. Tem lá então petróleo, água e rocha. Lembrando que aqui é líquido e aqui é o que? Sólido. Então, primeiramente, a gente vai separar o que? A rocha, que é sólido, dos dois líquidos. Como a gente faz esse processo? Separação de sólido de líquido. Então, é o processo da filtração. Então, aqui, ó, filtração. Lembrem-se, lá naquele esqueminha que o professor mostrou, quando a gente tem uma fase líquida e outra sólida, o processo de separação que se deve responder é filtração. Agora, imagina que você tem o que? Petróleo e água. Como é que se vai fazer para separação de petróleo da água? Ok? Então, você tem duas fases, o que agora? Líquido, líquido. Como que se faz para separar misturas heterogêneas entre líquido e líquido? Então, você vai lá, dá uma olhadinha no esqueminha aí, viu que é decantação. Tá aqui, ó, resposta então, decantação. Fechou? E com isso, a nossa resposta lá do exercício nos fornece a alternativa o quê? Letra A. Está aqui a resposta. Ok, gente? Vamos para o próximo exercício, então? Exercícios de aperfeiçoamento, pessoal. Exercício número 10, lá da página 5. Ok? Olhando lá para o exercício, a gente tem um texto gigante para ler. Ok? Mas lembra-se daquele método? Primeiro vamos para a pergunta, ver se a gente não consegue resolver direto. Daí ele vai estar escrito o seguinte na pergunta, ó, 2 processos de separação de misturas descritos no texto são. Então precisa fazer a leitura obrigatoriamente do texto. Então voltamos lá para o texto e ele vai dizer o seguinte: estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas sofram com a falta de água potável no mundo. Para tentar combater esse tipo de problema, uma empresa desenvolveu um purificador de água distribuído na forma de um sachê, que é capaz de transformar 10 litros de água contaminada em 10 litros de água potável. Os principais componentes do sachê são sulfato de ferro e hipoclorito de cálcio. Para purificar a água, o conteúdo do sachê deve ser despejado em um recipiente com 10 litros de água não potável. Então daqui a representação que o professor colocou: água não potável, um total de 10 litros, e colocando aqui ó, sulfato de ferro 3 e hipoclorito de cálcio. Professor, precisa saber das fórmulas? Não, não há necessidade, que ele já está descrevendo o que vai acontecer no processo. Ó, depois é preciso mexer a mistura por 5 minutos para ocorrer a união dos íons cálcios 2+, e dos íons sulfatos 2-. Então está aqui ó, a união do cálcio 2+ com o sulfato 2-. Quando ocorre isso daqui, vai ocorrer o processo da floculação. Lembra lá do tratamento da água que o professor falou anteriormente? Então, vai ocorrer a floculação formando flóculos de um sal que é pouco solúvel em água, e esse sal vai estar fazendo o quê? Precipitando, decantando até o fundo do recipiente. E com isso ele vai estar carregando o quê? Material particulado, sujeira, tá? Então com isso ele carrega aqui para baixo. E esse processo de decantar é o processo de separação que a gente tem aqui. Então ocorre a decantação. Ó, decantação. Ok? Continuando, vamos lá a leitura do texto, ó. Produzindo sulfato de cálcio que vai ao fundo do recipiente juntamente com a sujeira. Então ele já descreveu o processo, que é o processo da decantação. Em seguida, a água deve ser passada por um filtro, que pode ser até mesmo uma camisa de algodão limpa. Então, a gente vai pegar o conteúdo disso daqui e vai colocar onde? Diretamente por um filtro, que pode ser aí uma camisa de algodão limpa que ele está colocando. Colocando pelo filtro, o que vai acontecer? Material particulado da decantação, tá? Vai ficar preso aqui ó, no filtro e vai passar o que? A água, ok? A água mais pura aí. Daí, para finalizar, deve-se esperar 20 minutos, tá? Por quê? Por que vai esperar esses 20 minutos? Para ocorrer o processo da desinfecção. Através do que, professor? Através do cloro. Mas cloro da onde? Daqui, ó, hipoclorito de cloro.
Ou seja, esse cloro vai estar agindo aqui para matar o que? Os micro-organismos. Ok? Continuando, deve-se esperar 20 minutos para que ocorra a ação do bactericida dos íons hipoclorito, né? Assim, em pouco tempo a água barrenta ou contaminada se transforma em uma água limpa para o consumo. Ok? Agora, qual foi o processo que a gente utilizou aqui para separação? Utilizou um filtro. Então aqui é a filtração. Tá aqui, ó, filtração. Ok? Está feito então a resposta nossa, que ele diz lá quais são os processos, é o que? Decantação e filtração. A letra correta é a letra B. Ok, gente? Fechou então aí a nossa matéria de hoje, referente a processo de separações de misturas heterogêneas. Ok, gente? Olha lá, estuda e aproveita esse material aí, beleza?